existe essa questão de dar um desconto, mas também não vão com loucura. A gente, por exemplo, limita o quanto de assim, diferença que a gente pode oferecer, porque senão o cliente vai falar, poxa, então, se você podia dar tudo isso de desconto, Claro. você estava me enganando antes. No grupo de testes que é feito aqui no Brasil para o teste do pezinho, tem um teste que nos outros países ninguém pede. E aí a empresa nossa viu o tamanho do mercado, a gente fez todo um estudo de preço, de demanda, de tudo, e eles desenvolveram um produto só para o Brasil, porque só aqui que pede esse teste. A gente tem na cadeia ali, né, do comercial até a entrega final, a gente, por exemplo, todo mundo que é vendedor tem que ser formado na área de biologia, mesmo? Farmácia, bioquímica, Tá. para poder compreender o produto, né? Sim. Como que você vai falar com o cliente, oferecer alguma coisa se você Isso não é tem esse pré-requisito. background? Sim, Quem tá aqui comigo do meu lado hoje? César Nunes! O grisalho nóis. mais conhecido mano. do mundo dos Pricingcast. pricers. E o que tá começando? Pricingcast. Claro, gente. Mas hoje vai ter aquele momento polêmica com classe. Com classe, porque Claro, a como pessoa... nós dois fazemos A gente é sempre, muito né? classudo, né? Acabou de sair aqui do estúdio a A dupla que não é classuda. que voa a chaleira, que explode o estúdio. Exatamente, a gente é classudo, né? Isso. E hoje a gente trouxe uma pessoa aqui, uma mulher. Caraca, Uma mulher. olha... Fazia tempo que não vi uma mulher, né, aqui para representar, para falar não só sobre questões de estratégicas Sim. e tudo mais, mas ela é uma mulher comercial, gente. Essa mulher tem uma cadeira enorme Aham. na cadeira comercial. Caraca, então ela... Poderosa. Ela manda no negócio todo e ainda tá o comercial embaixo. Ainda tá o comercial embaixo. Não é só do Brasil não, viu? Ah, não? Não. Não, 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 não. Não? Hablas espanhol? Hablas espanhol. Sí? Speak English também. Speak English? Speak English Ai, também. caraca! Ai, caramba! Meu, e assim, a gente ama... Não, O mentira. comer- A gente ama o comercial. sim. A gente ama de verdade. Com certeza. E hoje a gente vai ter polêmica, porque nós vamos perguntar o preço do comercial. Como que é isso? Exatamente. E é um segmento, galera, que é diferentão legal. também. Muito legal. Nunca trouxemos esse segmento aqui. Uhum. A gente é pricingcast, né, gente? É, A gente... Gente, desculpa. Vocês têm que estar com a gente, porque aqui é só coisa boa. Mas é o segmento de saúde, pesquisa e diagnóstico. Caramba. É, tudo Nunca isso tivemos, junto e misturado. realmente. Nunca tivemos. E está mais próximo da nossa realidade do que vocês imaginam. Então, é um segmento B2B, que eu adoro falar com B2B. Yes. Eu também Pricing gosto. no B2B. Pricing no B2B é um negócio diferentão, né? Diferentão. Uhum. E sobre saúde, pesquisa e diagnóstico está aqui com a gente Roberta Pasquali. Farinelli. Farinelli. Aê, Roberta, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui, obrigada pelo convite, poder trazer um pouquinho da minha experiência, do meu segmento. Ai, gente, Muito olha. Eu vou tomar liberdade de, a Pois partir de agora, chamá-la de Hobbs, porque é como eu a chamo, né? Boa. No nosso círculo de amizade, que a Hobbs é uma amiga querida, né? Boa. Fora aqui das câmeras também. Uhum. E é uma pessoa extremamente competente no que faz, né? Tá há Ela muitos tava anos no falando. segmento. Legal demais. Tem um background aqui muito forte. Eu vou deixar ela se apresentar para que vocês Boa. conheçam. O que a Hobbs faz? Onde Boa. trabalha? O que come? Do que vive? É. Caraca. E vai ser sensacional. Vai. ser. Tô bem ansioso Eu aqui também. também. Aprender, sobretudo aprender nessa zona. Sem dúvida. A gente tá aqui para aprender antes de Sempre, tudo. Sempre. Roberta, fica à vontade. Se apresente, por favor. Obrigada. Bom, eu sou biomédica. Estou há mais de 30 anos no mercado, sempre trabalhando na área de diagnóstico. Também, depois de uma fase, comecei a trabalhar com pesquisa científica também. Minha formação no início foi toda na área técnica, então trabalhei em laboratório de análises clínicas, conheci muito sobre o outro lado, né? E isso me deu uma base para o que eu faço hoje, que é a área comercial. Hoje já há algum tempo, né? Não é de hoje, mas realmente é o que eu gosto de fazer. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu sempre trabalhei na minha área, porque às vezes você faz
uma formação, uma universidade. Na época, ninguém sabia o que era biomedicina. Hoje todo mundo sabe, né? Até pelos procedimentos estéticos. Exatamente. Mas eu nunca trabalhei na área dos falar procedimentos. Dos procedimentos, mas o biomédico, eu fui da 20ª turma, então já existe há bastante tempo, mas as pessoas não conheciam. E hoje, então é um orgulho muito grande poder sempre ter trabalhado nessa área. E também é muito gratificante porque a gente traz um impacto também, né, na saúde humana, no diagnóstico precoce de doenças e também na pesquisa científica, porque tudo começa lá, né? Todo o desenvolvimento de um novo produto até ele chegar ali na ponta, né? Tanto para ser um medicamento como para ser um produto para diagnóstico, ele começa na pesquisa. Então a gente tem assim clientes incríveis que estudam assim coisas muito da vanguarda, né, da ciência. Então isso é muito bom porque você está aprendendo todo dia. Então é muito bacana. Que maravilha, porque você começa numa área técnica, super técnica, dentro, né, do laboratório, das análises clínicas, do mundo das análises clínicas, e migra para o mundo fora da bolha, né, do ambiente clínico, né, vai para o mundo, para o comercial, mas levando toda essa bagagem de conhecimento na prática, né? E ela pulou a cadeira, ela estava de um lado da mesa, ela foi para o outro lado da mesa. Exatamente. Também tem isso, acho que esse conhecimento, o quanto esse conhecimento do outro lado da mesa te ajudou no lado da mesa que você está hoje? Há muito, né? Porque a gente sabe a dor do cliente, o que ele espera, que tipo de solução que ele espera. Então a gente trabalha com produtos que são de urgência. Então, todo mundo na empresa já sabe, todos os setores da empresa sabem que o produto tem que chegar lá com qualidade, dentro da temperatura. Nós trabalhamos com produtos regulados, então tem toda a cadeia de Anvisa e tal. Perfeito. E não pode faltar, porque nós somos fornecedores estratégicos para o cliente, porque dependendo do volume de reações que ele compra da gente, se falhar, vai falhar lá na frente, ele não vai conseguir entregar o resultado, tem uma vida lá do outro lado esperando. Nossa, que sério. E tem N Muito tipos de diagnóstico, né? Tem os mais triviais, de rotina, e tem os de emergência. Então, tem diagnóstico molecular de bolsa de sangue, que o médico está esperando aquela bolsa para saber se der negativo para todos os patógenos, se vai fazer a transfusão ou não. Então, tem todos os níveis, né, de urgência. Então, todos os funcionários da empresa têm que estar sensibilizados para saber que, quando a gente fala que é urgente, quando o nosso cliente ali fala que é urgente, é porque é urgente mesmo. Né? Então, é de domingo a domingo, aquela vida, loucura, tipo de médico, né? Mas não é do médico, é nos bastidores ali, né? E Rô, você fala um pouquinho hoje, hoje você está numa empresa que é super, né, a Revit, e globalmente, né, ela é uma empresa global. Que tipos de produto, só para tangibilizar também para quem está assistindo, o que são os produtos hoje que você trabalha, que você vende como comercial, para a gente conseguir também tangibilizar e falar um pouquinho também dessa parte mais de posicionamento do produto, precificação, enfim, como é que é essa dinâmica no mercado? Vamos começar conhecendo os produtos. Sim. Bom, é uma empresa global que produz, que desenvolve produtos para diagnóstico de vários segmentos, né? Então, temos diagnósticos de imunologia, biologia molecular, também temos o teste do pezinho, que eu acho que é o mais tangível, né? Que todo mundo conhece, porque toda criança que nasce no Brasil tem esse programa nacional, né? E muitos países também têm. Toda criança que nasce tem direito a fazer o teste do pezinho. E é um teste que ele pode diagnosticar mais de 50 tipos de doenças, né? Uau. E doenças raras. Não são aquelas doenças que todo médico conhece, né? Tá. Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque realmente é o que mais se aproxima das pessoas do dia a dia. Porque quando a gente fala em negócio B2B, nunca ninguém vai saber quem é a Revit, que empresa é essa, eu nunca ouvi falar. Fora do mundo, porque né? não difícil tangibilizar. Isso, um consumidor final não vai comprar um produto desse, né? Sim. Mas, quando a gente fala o teste do pezinho, sabe? Aquele teste que a partir de uma gotinha de sangue você consegue fazer uma série de testes. E esses testes, eles são, assim, urgentes também, porque eles têm que ser feitos dentro de um período de 72 horas após o nascimento. Então, tem todo o desafio da cadeia também, né? Para fazer a coleta correta e fazer o resultado e esse resultado chegar na mão do paciente, porque muitas vezes o paciente não
não sabe a importância, a relevância de um teste, né? Então, os exames laboratoriais, eles têm aí suas importâncias maiores e menores, mas quando se torna urgente que um paciente é positivo, aí sim é que ele se torna, né, urgente. Então, assim, a empresa que eu trabalho é global. Então, nós temos americana, mas é aquela americana que já fez aquisições, então acaba tendo fábricas em tudo quanto é país, né? Então, tem na Europa, tem na Ásia. Então, é muito global mesmo. Diariamente, eu converso com gente de tudo quanto é país e a gente faz parte de um grupo de países em desenvolvimento, em crescimento, porque quando a gente fala em multinacional, sempre tem aqueles países mais maduros, né? Os mercados mais maduros, os que estão em desenvolvimento, e o Brasil é sempre uma expectativa muito grande, né? Então, eu trabalho com a América Latina toda, mas o Brasil especificamente é onde faltou venda em outro país, é do Brasil que nós vamos conseguir algo mais, né? Aquele upside, aquela coisa para bater a meta do trimestre. Falou comercial. Falou comercial. É bem isso mesmo, é a nossa dinâmica. Inclusive, estamos entrando no último mês do quarter, porque é tudo por quarter, né? Ainda bem que não é por mês, porque se fosse por mês, essa é a loucura todo mês. Mas é aquele tempo um momento de tensão que o relógio começa a correr. Eu nem gosto quando começa assim. Segunda-feira já é o primeiro dia do fim do quarter. Aí a gente já sabe que a nossa vida vai ser uma loucura, né? Mas, enfim. Então, a gente tem... É um produto, é uma solução global. Tem os seus guidelines de preço, de tudo, mas tem aquela parte regional que a gente tem que adaptar à nossa realidade. Boa. Deixa eu só falar, curiosidade mesmo, desculpa, mas tem muita diferença do tipo de diagnóstico entre os países? Por exemplo, países mais maduros ou mais avançados estão procurando, tem outros tipos de diagnóstico do que países que estão em desenvolvimento? O portfólio é diferente? Portfólio de produto. De produto sim. É diferente? É diferente. Aqui ainda tem doenças mais básicas ou mais relacionadas à nossa falta de estrutura que nós temos em outras áreas do tipo saneamento básico, esse tipo de coisa? Sim, tem bastante diferença. Eu diria que o mercado da América Latina não está tão atrás desses outros mercados. Quando a gente compara, por exemplo, com Índia, com África, estamos super avançados. Então, existe sim... A empresa, ela tem produtos básicos, como você disse, né? Que todo mundo precisa, assim, tipo commodity, mas tem muitos sofisticados e muito específicos. Então, também, quando a gente fala, por exemplo, produtos que servem aos mercados das Big Pharmas, que são clientes muito fortes nossos, mas na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Então, no nosso mercado aqui da América Latina, as Big Pharmas estão presentes, mas não para desenvolver medicamento, né? Elas até desenvolvem num certo nível, desenvolvem pesquisa personalizada, medicina personalizada, tem muita sinergia e colaboração com universidades, mas as Big Pharmas que estão mesmo produzindo medicamento estão na Europa, nos Estados Unidos, tem na China também, na Índia, mas então produtos que eles vendem muito lá, a gente não vende aqui. Né? E não é porque o nosso mercado não está preparado, é porque as empresas não estão fazendo esse tipo de desenvolvimento aqui. Perfeito. Quando a gente fala em diagnóstico, aí já é mais global, né? São enfermidades que acontecem em tudo quanto é lugar e tem as sazonalidades, né? Que nem nós temos aqui as doenças tropicais, que não tem em todo lugar, mas até mesmo pela globalização, a migração das pessoas, viaja para cá, para lá, tá tendo dengue na Europa. Então, assim, coisa que não tinha lá, mas que alguns mercados consumiam, outros não. E aí agora... mosquito foi parar lá, gente? Exatamente. Na mala de alguém. Nem faço ideia. Voando que não foi, né? Foi. Ele pegou carona no avião. Como é que foi isso, lá, gente? Que loucura isso. Exatamente. Dengue nos Estados Unidos eu já tinha ouvido falar, mas na Europa não tinha ouvido falar. E tem um capítulo, né, na história que eu lembro você comentando na época da Covid, como foi esse mercado de oferta e demanda. Nossa, né? muito. Aí eu acho que o lance da precificação ficou muito
ácido nesse sentido, né? Sim, sim. Tá falando em precificação, né? A gente tem os produtos que são únicos, porque a gente tem também produtos que nós somos líderes de mercado. E aí, para esse tipo de produto, a gente tem um tipo de precificação. Sim, um posicionamento diferente. E não só isso também, não só por ser líder de mercado, mas pela tecnologia embarcada. Porque às vezes a gente tem produtos semelhantes, mas que às vezes o cliente fala, não, mas para mim isso aqui já está suficiente. Mas para quem requer algo a mais, e aí ele começa a ver o valor no produto. Então, é muito mais do que ter uma tabela de preço e uma margem, né? É muito mais que isso. Então, quando a gente fala em diferenciação, o que a gente consegue oferecer, o serviço, porque para você colocar um equipamento para funcionar super sofisticado num cliente, ele precisa aprender a mexer naquele aparelho, então você tem que ter uma equipe para treiná-lo. Perfeito. Tem que saber manter aquele aparelho todo calibrado e dentro das qualidades, né, do mínimo de normas e qualidade. E tem que ter aquele engenheiro que sabe tudo, né, que são N máquinas e cada vez que lançam um novo produto, eles têm que aprender a fazer treinamentos super sofisticados. Então, tudo isso tem um preço, né? Então, não é só o custo ali do produto. Então, a gente tem na cadeia ali, né, do comercial até a entrega final, a gente, por exemplo, todo mundo que é vendedor tem que ser formado na área. Na área de biologia, mesmo. Farmácia, bioquímica, para poder compreender o produto, né? Como que você vai falar com o cliente, oferecer alguma coisa se você não tem esse background? Sim, isso é pré-requisito. A maioria são biólogos, biomédicos, farmacêuticos, que acabam sendo também atuando em outras, na área comercial, né? Tá. E aí tem que ter todo o pessoal de engenharia também e aplicação. O pessoal de aplicação, muito mais, porque tem que ser aquela pessoa que já fez uma pós-graduação muito forte na parte científica. Então, para poder conseguir ensinar o cliente a mexer naquele produto, que às vezes não é tão simples. Né? Então, tem uma cadeia longa ali para chegar aquele resultado lá na ponta. Pergunta agora... Então, além da venda do produto tecnicamente, sim, falando isoladamente, também tem venda de serviço ou serviço é algo associado ao produto sempre? Sim, acaba sendo associado porque são equipamentos que não é qualquer empresa que poderia prestar assistência técnica. Então, acaba sendo aquele combo, um pacote, né? Então, é o equipamento, os insumos para os reagentes que seriam, né? E o serviço. Porque justamente, se quebrar um aparelho, para a rotina. Então, você tem que ter uma redundância, tem sempre que ter mais de um aparelho e tem que ter aquele atendimento muito rápido. Perfeito. Tanto de fornecimento de produto como de serviço. Então, você tem que ter peça. Tudo que a gente não fabrica nada aqui. Aliás, grande parte do mercado diagnóstico é tudo material importado. Tem também produção nacional, mas dos exames mais sofisticados, assim, são realmente todos importados. Então, a gente está falando de produto regulado, cadeia fria, importado. Então, tem toda essa... Para chegar a esse produto e não faltar produto, né? E aí, voltando ao que você tinha perguntado no início, como que foi essa questão na Covid, né? Durante a Covid. Durante a Covid, a gente tinha uma linha de produto da biologia molecular, que é o diagnóstico molecular, que no Brasil não era assim uma coisa tão popular. Era um exame caro, os médicos não pediam. E quando veio o Covid, ele se popularizou, porque era o teste que conseguia trazer um diagnóstico mais rápido e assertivo. E no começo nenhuma empresa tinha. De repente, as empresas produziram o kit e já conseguiram trazer. E a gente trazia isso e outras empresas também traziam, mas empresas maiores que a nossa. Aconteceu uma coisa incrível que eu nunca tinha imaginado, que lá onde produz, por exemplo, nos Estados Unidos, eles pegavam os produtos só para atender aquele mercado. Eles não queriam mandar para o Brasil. Então, os nossos concorrentes, que eram líderes de mercado, que os clientes tinham os aparelhos dele, tudo, eles não tinham produto para entregar. Nossa. E a gente começou a perceber isso e falou, não, eu tenho pronta entrega e tal. E aí a gente conseguiu atender e a gente tinha reuniões diárias, porque a gente tinha que dividir produto. Falar, olha, para você, a reunião diária com o Fleury, né? A gente falava, olha, a gente pode atender. Ele falou, não, mas a gente precisa desse tanto. Eu falei, só que a capacidade de processamento da máquina por dia, com o número de funcionários que tem, o número de máquinas que tem, você não vai
conseguir consumir mais que isso. Então vamos dividir ali e tal. Então foi assim, né? Não, eu quero tudo para mim, Tudo, eu quero tudo para mim. Exato, foi bem assim, cada um segurando lá o que precisava e a gente fazendo aquela democratização, né? Quem vai receber o quê? E a fábrica também fazia reunião diária com a gente para falar, ó, para o Brasil nós vamos mandar tanto, para o México tanto, e de acordo com cada demanda, né? Poxa vida. Esse NLP foi nervoso nessa época. Eu ia chegar nesse ponto. Como é que faz planejamento de demanda para um tema desse? Tem que construir junto com o cliente? Sim. Tem que sentar com ele e falar, olha, vamos construir o planejamento de demanda para os próximos 90 dias? Qual que é o prazo também? Qual é o ciclo, né? Qual é o ciclo? Não é fácil. No Covid foi um cenário totalmente atípico, né? Foi uma coisa muito urgente e tal. Mas a médio e longo prazo, a gente precisa dessa colaboração do cliente, né? E aí, tem cliente... A maioria dos clientes, assim, são de boa comunicação, mas tem uns que não. Que eles querem para ontem, eles não querem saber, não querem se planejar e acham que a gente tem que ter um estoque ali à disposição para atender. Então, é uma luta também a gente fazer a gestão. Muitas vezes, a gente tem que avisar, né? Olha, você sabia que você precisa disso? Mensalmente você não pediu ainda? Né? Então, tem tudo isso. Mas, em média, a gente precisa de, no mínimo, 60 dias para poder trazer os produtos. Se é um cliente recorrente que a gente já conhece, ou se você começou com uma conta nova. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, no teste do pezinho, né, que é um programa nacional, quantas crianças nascem, quantos testes você vai vender. Se você pega uma conta nova, ou um cliente que está aumentando lá a sua demanda, está nascendo mais criança e tal, a gente tem que ser avisado com muita antecedência, né? Porque senão não dá tempo de fazer tudo isso, né? E trazer os produtos. Mas, no geral, a gente consegue administrar bem. Mas tem bastante gente envolvida, né? Todo o nosso pessoal das áreas funcionais, do back-office, eles já sabem disso e eles também nos ajudam a fazer essa gestão. Caramba, nossa, que complexo. Rô, você falou eu queria entender um pouco como é que é a concorrência nesse mercado, assim, como é que é o set competitivo? Ele muda por produto, você tem importado, sofre com sei lá, com importação chinesa, por exemplo, como é que é a competitividade para a gente tentar separar um pouco? De repente, é mais forte para produtos mais commodities, e aí você tem alguma coisa que preço sofre ou não? Como é que é o mercado competitivo? No mercado do diagnóstico, por exemplo, a gente tem aqueles que são commodities mesmo, que são, por exemplo, os exames, glicemia, hemograma, aqueles mais comuns do dia a dia, é puro commodity. Nossa. E aí, realmente, é bem difícil trabalhar nesse segmento, porque, às vezes, por causa de pouco, assim, centavos, você perde. Né? E a gente está falando de equipamentos que são, então, ou o cliente ou mesmo a empresa, né, investe ali num equipamento que não é barato, tudo importado, e você tem que fazer aquele equipamento se pagar. Sim. Então, se você pega um cliente que não quer fazer um contrato mais a longo prazo, aí de 36 meses no mínimo, você começa a entrar num ponto ali de desequilíbrio, né? Então, tudo isso tem que ser pensado desde a hora que você está negociando para fazer aquele preço. Então, o preço não é assim, você tem uma lista de reagentes e tem uma lista de preço não é. Tá. Porque justamente a gente trabalha com equipamento em comodato. É muito comum. Né? Então, o cliente, ele não vai comprar um equipamento. Dificilmente ele vai investir nisso. Tá. Então, ele quer comprar o reagente lá todo mês e junto com esse reagente já tem embarcado nesse preço o equipamento e o serviço. Então, por isso que a precificação não é igual para todo mundo, de acordo com a rotina do cliente, o volume de consumo mensal dele, vai ficando mais barato, vai ficando mais caro. E aí, na competitividade, né, das concorrências, tem empresa que faz loucura. Mas não se sustenta por muito tempo. Aí no próximo ciclo de contrato você vê que ele já não aguentou. Né? Então, assim, as empresas que já estão nesse mercado há muito tempo sabem muito bem disso. Né? Mas, eventualmente, num produto novo, às vezes acaba acontecendo de fala, nossa, mas que loucura que essa empresa está fazendo. Aí vem aquela coisa que você perguntou, né, da concorrência chinesa. Tem sim. Tem aquela coisa que você fala, mas como que conseguiram fazer esse preço? Né? Porque aí quando você vai ver, o aparelho é igual. Eles fizeram uma cópia, assim, do aparelho, mas tem alguma coisa diferente. Então, depende, né, da onde é produzido o aparelho. Agora, com essa guerra tarifária aí, que é imposta pelo governo norte-americano, a gente vê a loucura que tá.
Então, a precificação mudou também. Porque a gente tem produto que vem da Finlândia, a gente tem produto que é fabricado em Singapura. E antes era tudo, para atender a América Latina, tudo consolidado nos Estados Unidos. A gente, né, até pela proximidade e tal. Agora eles não querem mais que leve para os Estados Unidos, porque vai ter uma incidência maior de impostos e o cliente não vai poder pagar, porque a gente já está com contrato, com tudo, não dá para mudar preço. O equipamento, ele, por exemplo, ele é fabricado em alguma planta na Finlândia, aí ele concentrava nos Estados Unidos Isso. E descia para o Brasil, por exemplo, exatamente. Grosso modo. Então, essa perna, essa triangulação já não vai rolar mais. Já não vai ter mais. Por causa da... E da Europa, que loucura. Qualquer produto lá, não era só na Finlândia também não, a gente também tem na Alemanha, no Reino Unido, na Bélgica, e aí agora vão mudar todinha a forma de trazer esses produtos. A gente tem cliente que compra também por importação direta, nós temos muitos clientes governamentais e instituições de ensino que são associadas também com a parte de saúde, diagnóstico, e aí eles têm isenções de importação. Então eles compram por importação direta, que se a gente fosse vender, a gente teria que, né, incluir todos os impostos. Então tem N cenários. E a gente tem os distribuidores também. Eu ia chegar nessa pergunta, Robes, mas antes da pergunta dos canais, dos eu canais, acho interessante explorar também nesse segmento. Você falou na questão dos guidelines de preço dos globais, né, que é muito comum quando você tem uma empresa fora. Você recebe esse playbook, vamos falar assim, essas orientações. E o que você tropicaliza e o que você não tropicaliza, né, para aplicar na precificação brasileira, por exemplo? O mercado brasileiro tem o desafio, tem alguns desafios, né? A carga tributária é um deles, que realmente, quando você compara com outros países da América Latina, que tem o IVA, que é um valor fixo, então você já sabe o que esperar. Mas daqui 10 anos também já vamos... Daqui 10 anos a gente chega, Daqui 10 anos a gente até saiu. Nossa senhora, a galera fala disso. Que 10 anos a gente tá fazendo outra coisa. Nossa senhora, me dá até calafrio essa transição. É verdade. Não, e cada dia tem uma incidência diferente que você não sabia, né? Eu acho que as empresas brasileiras estão sempre... Eu quero pagar os impostos da maneira correta, mas não é claro e muda toda hora. Aí quando você vai ver, você deixou de pagar o imposto que era para pagar. Você sempre fala, deixou de pagar o imposto, é incrível isso. Uma loucura, é uma loucura. Mas então, tem a carga tributária e tem também a questão de que, quando a gente fala em diagnóstico, tem a tabela, no caso da privado é o dos convênios, mas a tabela do SUS, que não tem reajuste, é aquela coisa de 10 anos o mesmo preço. Então, como que o SUS tem uma tabela de reembolso, vamos dizer assim, que está fixa há 10 anos? Sério? E os produtos são importados, né? Sofrem renovação tecnológica, então você não é o mesmo produto de 10 anos atrás. Só para eu entender, só para fazer essa cadeia na minha cabeça. Então você, por exemplo, você fornece para hospitais públicos e universidades públicas, enfim, são clientes também e pagam. E aí o SUS, para vender para o SUS, existe uma tabela. Isso, então, por exemplo, para você vender para um laboratório, no caso governamental, que recebe o financiamento, tem as verbas, ele recebe a verba para um teste, vamos falar o teste do pezinho, né, que é esse exemplo que eu trouxe. De 10 anos atrás, o SUS está pagando a mesma coisa para aquele laboratório. E o laboratório tem que contratar funcionário, tem uma série de coisas. E comprar da indústria e o preço fica defasado. E aí, quer dizer, isso linka um pouco com a história do baixo, vamos falar assim, não sei se também tem a ver, você está nessa área, com essa baixa capacidade da gente de investir, de ter mais investimento em pesquisa, porque justamente, no fim do dia, o laboratório, seja público ou privado, tem que comprar do mercado, enfim, do livre mercado, né, os reagentes e tudo mais, para fazer suas pesquisas. E a gente tem um cenário de subida de preço, de reajuste, obviamente, que está acontecendo fora da bolha governamental, e a verba continua a mesma. Então, quer dizer, o dinheiro diminuiu, você vai fazer menos pesquisa. Sim. Né? Então, quer dizer, não é reajustado a verba também, né? E quando a gente fala isso para a gestão lá da multinacional... Eles não entendem, Eles não entendem. Como assim, né? Vocês precisam aumentar o preço. Não, eu sei. Tem a tabela de preço e tem a tabela do nosso mercado. E que não é a mesma no Brasil, do Chile, do Paraguai, do México. Então, a gente acaba tendo as listas de preço de cada país.
A gente consegue, sim, fazer já uma isonomia dentro da América Latina, né? Então, assim, entre Brasil, o preço praticado é mais ou menos o mesmo quando a gente passa para dólar. Tá. Mas tem as nuances também. Né? Então, no México tem a questão do imposto, que é um pouco mais assim fácil de prever, mas também tem questões regulatórias. Então, a agência de vigilância sanitária equivalente à nossa Anvisa aqui, ela é muito difícil. Então, às vezes traz também novidades que inviabiliza você vender um produto num período. Aí você tem que esperar 1 ano para conseguir trazer um produto. Então, assim, tem outras nuances. Entendi, né? entendi. Aí tem também as suas peculiaridades de como que aquele mercado atua, os concorrentes, como que eles atuam lá, né? Então, eu costumo dizer que tem o preço México, que é bem difícil. O preço México É diferente. É diferente. É mais difícil que no Brasil? O serviço, tudo quanto é serviço lá, é tudo muito mais caro que aqui. Quando a gente converte, né, as moedas, eu sempre converto. Eu falei, nossa, mas, gente, que caro. Você vai pagar uma consultoria jurídica, uma consultoria, às vezes até para conseguir viabilizar alguma coisa nova que você está trazendo, né? É muito mais caro. Que loucura, Rô. E, por outro lado, a gente, às vezes, consegue trazer um preço melhor, um pouco mais alto, naquele mercado, porque ele aceita. Né? Diferente daqui, que não consegue sustentar. Então, tem essas nuances. Quer dizer, entre ups and downs aí, entre cenário de mercado, concorrência e entre a parte regulatória, você acabou tendo uma isonomia aí dentro desse cenário. Isso, a gente consegue. Se você fosse fazer um building block, no fim, você tem um preço médio Brasil, claro, tudo convertido na mesma moeda. Brasil, México, Paraguai, Chile, todos ali mais ou menos no mesmo... Mas se você olhar o bridge entre um e outro, você vai ver que o Anvisa deles, o nosso, contribuiu mais ou menos, a disposição a pagar e tudo mais. Isso, exatamente. E tem também produtos, até voltando àquele que você perguntou antes, produtos que se encaixam só em alguns países, porque em outros não é uma demanda. Então tem isso também. Então, por exemplo, no grupo de testes que é feito aqui no Brasil para o teste do pezinho, tem um teste que nos outros países ninguém pede. E aí a empresa nossa viu o tamanho do mercado, a gente fez todo um estudo de preço, de demanda, de tudo, e eles desenvolveram um produto só para o Brasil. Então só vende aqui. Não porque eles é porque só aqui que pede esse teste. Tá. Então tem essas coisas também. Uma curiosidade, nessa cadeia de desenvolvimento, né? Porque a gente está falando de uma cadeia de desenvolvimento de produto, de estudo, onde a empresa ela coloca uma grana antes de saber se vai vender ou não, se vai dar o lucro esperado ou não. Que vai vender, obviamente, imagino que sim, mas se vai dar o retorno desejado. Enfim, uma curiosidade, assim, como é que você embarca tudo isso a hora que você lança o produto também, e também olha também essa questão de disposição a pagar do mercado, e aí você faz a história enfim, um equilíbrio entre isso. Como é que funciona? Porque às vezes são anos de estudo e de custo que você coloca ali, e que em algum momento você tem que recuperar, né? Mas isso é muito conversado. Então, a equipe de pesquisa e desenvolvimento, eles conversam muito com o comercial. Então, é comum eles terem essas reuniões, não sempre, né? Sim. Mas de tempos em tempos. Elas acontecem com você, especificamente? Acontecem. Tá. E é legal, porque eles também escutam a América Latina. Porque o nosso mercado em relação aos Estados Unidos, por exemplo, é muito pequeno. Perto deles, né? Mas eles escutam, justamente porque eles sabem que em cada mercado tem a sua demanda, a sua necessidade e o retorno sobre aquilo, né? Então, é uma área altamente tecnológica também. Apesar de não ser TI, ela também é altamente tecnológica, imagino. Porque o tempo todo você tem que estar desenvolvendo produtos novos e trazendo mais, por exemplo, né, a gente quando ouve falar as variantes dos vírus, o seu produto tem que estar ajustado. Então, é uma pesquisa e desenvolvimento constante. E aí, quando eles querem lançar um produto novo, é muito bem pensado. E tudo eles querem saber quanto tempo vai ter o retorno. E por isso mesmo que acaba tendo essa conversa com a área comercial também, para ver, assim, até não só pesquisas, porque a gente também tem pesquisa de mercado e tem realmente a realidade, porque às vezes uma pesquisa não traz a realidade, assim, do dia a dia, né? Então, é tudo muito, muito pensado. Pensado até demais, que é um monte de reunião, um monte de planilha, um monte de estudo.
mas é tudo sustentável. Aí quando vê que um produto já não dá, né, que nem na época do Covid, a empresa também vendia os testes rápidos, e aí esse teste rápido virou uma commodity, e aí você tem que ter um volume gigantesco de estoque e validade, e o negócio ali começa a não se pagar, então é o momento de parar. Então tem isso também, né? Tem produtos que não valem a pena. É uma venda de valor, né? No fim do dia, é muito valor que você acaba construindo e relacionamentos de muito longo prazo, imagino eu, né? Então você deve ter clientes, enfim, de contratos de muito longo prazo, onde você acaba mais renovando e repassando eventualmente um aumento que você tem ali, do que abrir clientes novos, ou você também tem esse desafio de abrir cliente novo? Não, também tem, sempre tem, né? Mesmo porque tem os concorrentes, né? Tem aquela conta que não é sua e que você está esperando a próxima, né? Oportunidade, próxima janela. Então é sempre isso, tipo, bids assim que é um pouco ou tem um pouco de ou não, tem também uma questão de precificar, não somente para fazer um go-to-market de distribuição numérica, vamos falar assim. Como é que é esse go-to-marketing, acho que seria... E aí, complementando com a história de canais, e aí, enfim, conectando com essa última pergunta que eu te fiz, né? De abrir cliente e tudo mais. A gente tem, é lógico que a gente mapeia os clientes. Então, na área do diagnóstico, é bem mais fácil, porque a gente sabe quem são. Na área de pesquisa é muito amplo, porque são muitas universidades, muitas instituições de pesquisa, até as farmacêuticas. É um pouco mais complexo, porque é muito amplo. Mas o diagnóstico a gente tem mapeado, a gente sabe qual é a conta que a gente tem, a que a gente não tem e quer ter. E aquilo que eu não quero ter mais, que é aquele cliente que eu quero sair porque me dá prejuízo. Nem me fala. Com todo respeito aos clientes que são nossos queridos, mas alguns realmente não têm condições. Então, a gente tem essa visão, né, panorâmica, assim, do como é que vai ser e como que a gente vai atuar em cada mercado. Então, a estratégia é sempre o lugar onde que, eu costumo falar, né, onde que o nosso distribuidor pode fazer melhor que a gente. Né? Que nem no Brasil, a gente está direto, mas a gente também tem distribuidores. E a capilaridade que eles conseguem ter, o regionalismo. Então, um cliente que está lá em Manaus, ele não quer que uma pessoa saia de São Paulo, pegue um voo de 5 horas para chegar lá. Ele quer uma pessoa que esteja lá o tempo todo. Então, a gente acaba tendo essa estratégia de ter nos lugares estratégicos parceiros, né? E nos lugares onde a gente consegue fazer melhor que aquele parceiro, a gente atua de maneira direta. E aí, a gente tem toda essa questão de abrir novos clientes, sim, acho que isso é uma constante. E também o crescimento, né? Então, tudo é o crescimento. Não adianta ter só bater a meta. E você cresceu? Se você não cresceu, não adianta... Crescer em volume, crescer em receita, crescer em lucro, quais são as... crescer, o crescimento... É receita ou é lucro? Tem de receita e também tem aquela questão da margem, né? A gente tem as metas, né, para cumprir. Sim. E tá sempre de olho naquilo, porque não basta só vender por vender. Né? Tem toda a sustentabilidade do negócio, a médio e longo prazo, a que você perde aqui, mas você compensa aqui. Então tem toda essa visão também. Não é só o preço, né? Cara, que interessante. E no muito final, diferente, né? E no final, não sei se chega nesse nível, mas quase que é um preço customizado, né? Acaba sendo, porque você acaba tendo um projeto para um cliente. Então, dependendo da demanda, então tem país que não está tão maduro assim, né, como a gente estava falando, e que tem um produto, tem um equipamento com uma capacidade produtiva bem menor e para ele tá bom, porque ele não precisa mais que aquilo. E países como o Brasil, que é muito grande, você precisa de uma automação, uma alta capacidade de processamento. Então, a gente já tem outro preço. Outro projeto para aquele cliente, né? E toda uma implantação. Às vezes tem um produto novo, que agora está lançando novos produtos e o cliente às vezes não está preparado para receber aquela nova tecnologia. Então, é toda uma conversa, desde a parte de apresentar aquele produto e como que ele vai implementar. Porque muitas vezes ele tem que contratar profissionais especializados, né? Então, tudo isso é um projeto, por isso que é difícil falar que um preço não vai ser igual ao outro. Né? Você tem uma base, obviamente, porque você não começa tudo do nada, né? Sempre do zero. Então, você deve ter alguma base, até porque você tem
clientes segmentados, né? E aí você tem ali enfim, você entende mais ou menos como é que é para um perfil de hospitais privados, sei lá, determinados números de leito, não sei se alguma segmentação nesse sentido, público, laboratório. E hoje os laboratórios têm ficado cada vez mais conglomerados, né? Então, aumentando o poder de barganha, imagino eu, consolidação do mercado. Então é complexo, realmente. E também a gente tem essa questão, né, de o cliente quer a sua marca. Tem muito disso também. E o cliente às vezes espera o que você tem para trazer de novo. Né? Esse aparelho já está aí há tanto tempo, o que tem de novo? Nossa. Né? E é muito bacana. Coisa que descobre uma doencinha nova. Então descobre. Eu fico imaginando o que... É mais assim, relacionado à sensibilidade também do produto, né? O quão sensível ele é para detectar alguma doença. O número de doenças que nem, por exemplo, falando em doenças raras, que está bem assim... disseminado aí no mercado agora, né? A gente está vendo, o diagnóstico está ajudando muito. Então, doenças raras, tem mais de 50 tipos, muito mais de 50 tipos. Então, eles querem saber, essa aqui cobre essa doença? Uma doença que às vezes a gente nunca ouviu falar. Porque ele quer vender. Ele quer vender o diagnóstico da doença. O laboratório, ele quer ter... Porque, no fim, o laboratório também está fazendo suas pesquisas, imagino eu, mas quem está fazendo a fabricação do equipamento, no caso da sua empresa, está muito mais interessado em descobrir e tudo mais, porque é o teu negócio, né? É tua vida, né? O core business da empresa é esse. E aí o laboratório quer ser o primeiro a falar, olha, eu tenho esse tipo de exame que diagnostica isso, então... Imagino que eles ficam fazendo também uma pressão pela novidade por aí, né? Sim, tem isso e também tem uma outra coisa que você me fez lembrar agora, às vezes a sinergia até com outras áreas. Então, por exemplo, às vezes tem a área, a gente já foi procurado por farmacêuticas que tem um fármaco, um medicamento para uma doença rara, mas que se a pessoa não for, se o paciente não for diagnosticado, como que ele vai vender? Mesmo, né? Então, tem muito disso. A gente já foi procurado N vezes pela indústria farmacêutica justamente por isso. Então, tem uma doença rara que já existe um medicamento, mas se ela não for diagnosticada, ninguém vai saber que tem essa doença. Então, também como é que eu vou tem, vender o medicamento, também né? tem essa procura, né, de outros segmentos vindo fazer essa colaboração entre entender também um pouquinho, né, que tipo de doença, como que é o diagnóstico, como que ela é a incidência nesse país, porque às vezes é uma doença que como não era diagnosticada antes, você nem sabe a incidência dela. E doença rara é complicado porque os médicos às vezes não conhecem e não sabem fazer o diagnóstico clínico e precisa do complemento. Então é bem interessante. Que coisa! E eu fico ouvindo a Roberta falar aqui. Tem uma questão que me passa pela cabeça, que é a questão também essa questão de também, quanto se aumenta o portfólio, quanto mais, é mais difícil o cara também acabar te trocando, né? Você vai colocando mais serviço, mais produto, aumenta o portfólio, você vai ficando mais relevante para o cliente. E é claro, evidentemente que você tem que entregar, né? Não adianta você tem que estar ali no dia a dia, você tem que... E esse upgrade tecnológico também é uma forma, de uma certa forma, também de ir fidelizando o cliente, né? De você ter, se você tem aquela solução de tecnologia que você está se tornando meio que vai ficando você consegue também ir fidelizando cada vez mais o teu cliente, né? Eu vejo também pela empresa que eu trabalho. Quanto mais soluções de tecnologia a gente consegue colocar nos clientes, mais fiel a nossos serviços e a nosso produto ele acaba ficando, né? E tem também muito isso relacionado à tecnologia, porque a gente tem aquela questão de escutar a voz do cliente, o que ele precisa. Né? Então ele fala, olha, isso aqui tá muito difícil trabalhar com isso, a gente tá demorando demais, muito trabalhoso, a gente precisaria de uma solução que facilitasse para a gente conseguir fazer outra coisa. Então a inteligência artificial, né, que tá sendo também embarcada nos equipamentos. Então às vezes um software que traz uma solução, né, a inteligência artificial hoje
É aquele bichinho lá que todo mundo quer saber como usufruir melhor dele, né? Então, a gente já tem essas inovações de trazer dentro daquele mesmo produto que já é conhecido, mas alguma ferramenta que facilite para que a gente às vezes fala, né? Quando a gente vai apresentar isso para o cliente, fala, em vez de você ficar perdendo o seu tempo com isso, vai lá se preocupar com coisa que é mais relevante, né? E fica menos manual a coisa. Então, tem isso também, né? A gente escuta a voz do cliente, desenvolve um produto para ele, e que vai atender vários, né? Não é um cliente, e ele acaba sendo muito colaborativo. Por isso que uma das premissas mesmo da desenvolvimento de produtos é conversar com o cliente, colaborar, e é muito comum um cliente fazer, até na fase de pesquisa, tem aquelas pesquisas, publicações científicas e tal, que você vê o seu produto ali inserido. Então, você vê que o negócio é aplicado mesmo, né? Não é só no campo eu vou descobrir o pelo da bactéria e tal, mas é aplicado, né? Que então, coisa. Só uma pergunta, porque imagino também que o diagnóstico, não sei se eu estou falando uma asneira, mas me perdoe se eu estiver falando uma besteira, mas eu acho que também é muito padronizado você consegue colocar, vou dar um exemplo, né? Trabalhando com a empresa que eu trabalho. A gente faz diagnóstico também do nosso produto ao longo do tempo no nosso cliente. A gente viu que o nível de assertividade da IA para dar o diagnóstico batia em 99,9% do que um cara que estava fazendo o mesmo diagnóstico, vendo as mesmas variáveis. Então, tem esse nível de padrão. IA também é uma coisa que está chegando e consegue reduzir o tempo de resposta de um diagnóstico? É padronizável? Sem ter o médico aí olhando? Não é só o médico, mas do tipo, alguns resultados que são mais triviais, ele ajuda, numa certa forma, na padronização do tempo de resposta? eu não sei em relação ao que o médico vai ter, porque a gente está falando de exames que vão complementar e dar ferramentas para o médico fechar aquele, né? Eu nem estou falando do médico, eu estou falando sim do diagnóstico em si. Não do parecer do médico, Não do parecer do médico. Do resultado ali, Isso. né? Então, a automatização, né, dos processos, ele sempre vai trazer esses benefícios, esses ganhos. E isso é uma coisa que já está vindo há muito tempo, muito antes da IA. Né? Mas o que eu tenho visto muito é antes até de soltar o resultado, porque quando solta o resultado, realmente tem toda uma automatização que já existe antes da IA, mas que deve estar sendo aperfeiçoada, né? Que ela e que a gente naqueles parâmetros. Isso, porque alto, essas coisas. Exato, porque um exame sozinho ele não fala muita coisa. Sim. Tem que ser um conjunto, né? Com a clínica e também entre os exames. Então, eu acredito que nessa parte, que é o que a gente não vê, porque depois do resultado a gente já não faz mais parte, né? Sim. Aí seria o laboratório mesmo. Eu imagino que já esteja sendo desenvolvido muita coisa com IA. Mas na parte anterior, nos equipamentos, na otimização do software, de facilidade de interagir com aquele software, de trazer um resultado mais rápido, tudo isso com certeza já está. Sim. Olha, e é constante, toda hora lança alguma coisa. Era isso. Era conexão isso com exames passados, imagino eu, ele já, enfim, coloca ali um resumo e dá um lead para quem vai fazer realmente o parecer, né? Não sei se de repente tem algum vínculo ali já com o CPF do paciente, alguma coisa assim, ele já, olha, melhorou, mas pode ser uma melhora que não seja, né? Não fique animado com a melhora, porque nos últimos 3 exames que eu tô lendo aqui, você tava ruim. Você veio com picos oscilantes, a tendência e tudo mais. Eu pergunto isso porque eu já li, ou alguém falou, não sei, que pegou o resultado do exame, colocou na IA, fez um diagnóstico e achou uma coisa que o médico não tinha percebido no diagnóstico. Maria. No diagnóstico. Aí tá um pouco de medo. Mas a IA também ela é perigosa. Sim, porque às vezes ela não sabe uma resposta, ela inventa uma resposta. Eu já ouvi falar muito na parte jurídica. Estava até conversando com umas pessoas de direito que falaram, o pessoal, acho que já ouviu, né, no noticiário que o pessoal está querendo fazer sentença, fazer petição na IA, e ela inventou uma jurisprudência que não existia.
Então também tem que tomar cuidado, né? Eu acho pro Fábio que que acredita em tudo que a IA fala, né? Então... Não, mas eu acho que fazendo a pergunta, dando um contexto e fazendo uma pergunta, você vai ter um resultado muito bom. E até a gente brinca, eu sou biomédica e todo mundo que faz exame em casa me manda os resultados lá, vê no WhatsApp, vê aí, antes de ir no médico, né? Vê aí. A famosa dá uma olhadinha. Bom, ainda bem que não vai no Google, né? Então, minha mas mãe vai direto no Google. Vamos sair o resultado disso, deixa eu ver no Google aqui. O doutor Google. Aí apanha do médico depois, quando vai no médico. Mas agora o doutor Google já está defasado. Que o negócio é IA, porque agora joga na IA. Aí o que eu faço? Eu sei algumas coisas, mas não sei tudo, porque as coisas vão mudando, né? E eu também saí da bancada há muito tempo e eu sei mais das coisas ligadas aos produtos que eu vendo, né? E aí falam, aí eu jogo lá na IA, meu amigo, ele fala tudo, eu junto com o que eu sei, falo, mãe, isso aqui, é assim, essa cozinha. Mas vai o médico que que vai falar. Mas porque todo mundo tem aquela curiosidade, né, de saber, é grave que eu tenho, tal. Então a IA também me ajuda lá na família. Você... A Revit, ela tá focada em diagnósticos com base em coleta sanguínea, não é, só para fazer um paralelo, não é imagem, né? Não é imagem. Não é. E vocês dialogam de uma certa forma com essas empresas que também fazem diagnóstico por imagem, que fabricam e também trabalham no mesmo segmento, né, de saúde diagnóstico, mas olhando por um outro lado, né? Olhando a imagem. Então, fabricantes de aparelhos de tomografia, de ressonância, mesmo de raio-x. Como é que é essa relação? Existe, para começar, existe uma relação? Existe, em algumas empresas existe, mas na nossa não. O que a gente tem o médico vai acabar tendo isso, porque ele vai ter os exames que foram feitos com as amostras biológicas, os exames de imagem e o exame clínico, e ele vai fechar um diagnóstico. Tá. Mas, por exemplo, na área de pesquisa, a gente tem. Então, a gente tem a parte de imagem dos animais de experimento, dos ratinhos de laboratório. Então, tem toda uma parte bioquímica, que você vai lá ver uma molécula, ou a capacidade terapêutica que ela tem de atingir ou de atuar num processo de uma doença. E aí você passa isso para o nível celular, vai ver como que essa droga atua numa célula e depois como ela atua num organismo. E aí tem essa parte de você juntar todas essas informações, a exame de imagem, só que dos animais de experimento. Que interessante. É muito bacana. Nossa, É um mercado, assim, completamente fora do nosso dia a dia, mas é muito interessante ver como é que é a dinâmica da nossa disciplina, né? Do pricing aplicado em saúde, pesquisa e diagnóstico, que é um mercado, né, que vende muito valor, é venda de valor puro, né? Porque construções de relacionamento, longo prazo, tem as suas particularidades de produto, preço comoditizado, né? Tem os seus desafios. Agora, uma pergunta polêmica. Vixe, meu porque Deus, assim, socorro. ouvindo você falar, eu falei, nossa, deve ser tranquilo, ninguém pede desconto. Existe isso? Não, outra coisa. Tem aquela fechadinha de mês ali, aquele empurrãozinho no final do mês. Gol de mão. Tem ou não? Tem. Sempre tem, né? Sempre tem. E tem lugares ou clientes que você já sabe que vai ter isso, então você já guarda um pouquinho ali, né? Que você já sei que ele vai pedir, né? Então vamos. Não, no geral sempre tem. Acho que até uma cultura nossa, né? De sempre pedir um desconto. Mas o que eu sempre converso com a nossa equipe é justamente isso. Existe essa questão de dar um desconto, mas também não vão com loucura, né? A gente, por exemplo, limita o quanto de diferença que a gente pode oferecer, porque senão o cliente vai falar, poxa, então, se você podia dar tudo isso de desconto, você estava me enganando antes, né? Você queria... Então, a gente tem que ter uma delicadeza com isso, um cuidado muito grande, porque não é essa a intenção, né? A gente trabalha com o preço médio de mercado e também o preço daquele projeto, né? Como a gente falou antes. Mas essa nuancezinha sempre tem. Mas a gente vê mais na área da pesquisa científica, né? Porque o que acontece? Não é nem assim querer barganhar, mas um pesquisador
hoje, o timing lá, entre ele submeter o projeto e ele conseguir a verba, às vezes demora 1 ano, às vezes demora 3 anos. Outro dia a gente vendeu um equipamento de um pesquisador que estava querendo comprar aquilo há 10 anos. E aí, quando a verba sai, essa verba foi fixada, às vezes, em reais. Coitado. E aí, quando ele vai converter isso para dólar, porque é tudo importado e tal, o poder de compra deles diminuiu muito. Aí ele estava pesquisando um negócio da NASA e vai ter verba para pesquisar um resfriado. Então a gente ri, mas é um desafio, nossa, viu? É um desafio. Eu tô A gente se sensibilizada. É verdade. Não, ser pesquisador no Brasil gente, é uma que luta. loucura. E eu admiro demais, porque é um idealismo. Porque você fica ali lutando, você precisa, para avançar, você precisa de um dinheiro que não vem, você tem que esperar, e você tem que, né? Mas enfim, aí nesse segmento a gente vê mais, porque a gente precisa ajudar, senão ele não vai conseguir comprar. E não é nenhuma questão dele, assim, ficar barganhando e tal, é porque ele realmente precisa. Aí a gente vê o que pode, muda um pouquinho a configuração do que estava antes e tal, né? Como você diz, ele ia, né, ver uma coisa muito sofisticada dá uma e tal. Aqui, outra ali, no fim acaba ajustando. Mas tem sim, sempre tem. Boa. Roberta, a sua percepção sobre, pensando em profissionais de pricing para esse segmento, como é que você enxerga a maturidade do setor para precificação? Tem oportunidade? Falta profissional? A gente precisa, aqui no PricingCast, trazer mais pessoas ou discutir mais esse tema? Falta profissional para ajudar na estratégia de precificação dentro do segmento? Eu acho que não é falta de profissional, é falta de profissional que se comunique bem. Né? Porque eu acho que se não tivesse conhecer, entender o produto, entender o mercado, entender a dinâmica de como que é tudo isso, a pessoa fica muito descolada da realidade. Então, nós, como a gente trabalha com as diretrizes globais, o pessoal de pricing que a gente conversa é o pessoal do global. Então, existe um pricing global. Existe um pricing global. A gente acaba, a precificação fazemos nós aqui do comercial, dentro dessas premissas todas, né? Do limite de margem que a gente trabalha e tal, né? Mas o que falta é isso. Não é o profissional, é o profissional que entenda aquele negócio. Porque se não conversar e não entender, fica uma coisa que a gente já se deparou com pessoas e pessoas. Pessoas que falam uma coisa que não tem nada a ver. Falei, tá, mas isso aqui na prática não funciona. Porque ele fala, não, isso aqui você tem que aumentar, porque isso aqui não tá dando. Tá, gente, mas é um combo, né? É um conjunto de coisas. Você não tá vendendo uma coisa isolada. Se você tá perdendo aqui, você tá ganhando aqui, você tá compensando aqui, né? Então, eu acho que não falta profissionais, mas faltam profissionais que se comuniquem para entender. Do negócio. Porque é totalmente diferente. Imagino também que o tempo de formação de um profissional desse também não é curto, né? Porque ele tem que entender tecnicamente também, né? Eu acho que talvez, vamos supor que, eu não sei se os pricers, os globais, né? Imagino que eles não tenham formação técnica. Ou tem também formação técnica não, acho que de não. ser biomédico. Mas eu acho que são pessoas do segmento já, de algum lugar do segmento de diagnóstico e pesquisa, que entendem exatamente essa dinâmica não só do ciclo longo, né, da pesquisa, do produto, como é que você embarca todo esse custo depois no lançamento, com retorno esperado, olhando uma questão de dinâmica de país e de rota de mercado, né, de GTM no país, mas também num ciclo de relação com o cliente que é muito maior do que você fazer uma venda pontual. Não existe venda pontual. É complexo, não é uma coisa assim. Contratos e você, enfim, governo, muita regulamentação dentro do mercado, questões, enfim, que a gente nem falou aqui, mas questões, né, meio, sei lá, agenda cinza, né, que países podem ter, alguns países que podem ter. Então, acho que é bem mais, fora da casinha. E não dá para ser engessado tanto assim, porque no final das contas você tem que entender o que é a necessidade de cada região. E claro que é evidente que tem os guides, vamos falar assim, né, tem os
os guides ali que você tem que seguir, mas no final, acho que cada país tem que ser a tua autonomia para tomar decisão também, né? Exatamente. Senão não anda. Mas é isso, exatamente isso que acontece. A gente acaba tendo essa gestão da sustentabilidade daquele preço. Exatamente. Então, dos pilares lá que eu sempre falo para o pessoal é isso, né? A sustentabilidade. Não adianta querer vender, ganhar uma conta e depois, né, destruir toda a margem e trazer um risco para a empresa, né? Então, eu sou muito feliz com os meus partners de pricing, porque eles, a primeira vez que a gente conversou sobre isso, porque também muda, né? Às vezes, você trabalhava com o pessoal de uma região, aí mudou para outra, mas eles entendem bastante. Eu acho que a empresa tem muito essa preocupação de fazer com que todos entendam o que é o nosso business, como que é a dinâmica disso, né? Como que é como são nossas estratégias, e com isso eles acabam entendendo. Então, Legal. às vezes a gente fala, eu Boa. preciso de um ajuste aqui, tal, e eles rapidamente já fazem. Legal. Então eu sou muito feliz com a nossa equipe lá. Então você tem um BP você tem um BP regional, você tem um pricing global, mas você tem alguém que está conectado aqui com a no região. Brasil. Não, lá. Tudo lá. Tudo lá. E é você que faz essa conexão com o teu BP de pricing. pricing para América Latina. Pra América Exatamente. Latina. Boa. Bacana. Bacana. Muito legal a estrutura. Muito bom. Muito bom. Estamos chegando aos finalmente. Nossa. É muito legal quando a gente consegue trazer um convidado que de um mercado completamente fora, né, do nosso ambiente, né, de bens de consumo, aquela coisa toda, porque é muito gostoso. Primeiro que a gente aprende pra caramba, e eu tenho certeza que vocês também. É uma enciclopédia isso aqui. A gente aprende um monte. É um MBA. Todo sábado é pra nós. Putz, é muito bacana mesmo. E como é que é a dinâmica de pricing em diferentes mercados e como tem essa relação, né? No caso do mercado da Rô, você tem uma estrutura global e aqui ela tem bastante autonomia, né? E responsabilidade também. Sem dúvida, ela é dona do PNL, né? Dona do PNL. Exatamente. Perfeito. Bendito PNL. Você não vai escapar disso. Não vai. Não Mas vai. eu queria, assim, ficou marcado uma expressão aqui que ela falou, que a Rô é uma pessoa muito, muito classuda, assim. Sem dúvida. Uma pessoa super educada. Percebemos na conversa. Mas ela falou tão bonitinho, uma expressão aqui que é desconto com delicadeza. Existe isso? Existe. Nossa, isso. eu nunca tinha ouvido falar desconto Dar com delicadeza. Desconto com delicadeza. Então, é com desconto com delicadeza. Eu vou falar pra galera que trabalha lá no meu comercial para pedir um desconto com delicadeza. É quase que assim, não pede, falar tá? não com delicadeza. Não pede, pô. Não, o comercial tem que pedir o desconto com delicadeza e você tem que falar um não com delicadeza também. É sempre com delicadeza. Sempre. É sempre. Mas, Rô, eu queria muito te agradecer de coração. Já acabou. Já acabou, infelizmente. Vamos pedir pra Rô só aquele recado final. Pra galera que tá trabalhando no mercado do B2B, no segmento de diagnóstico, quer se aprofundar, quer se tornar um pricing global Exatamente. Quer mandar um currículo lá para a Revit para ser pricing global. Que além da multiculturalidade, que recomendação você faz para essa galera que está querendo entrar nesse segmento? Independente se é pricing ou comercial. Ou comercial, independente disso. Independente da área, entender o negócio. O pricing não é uma tabela de preço com margem, é muito mais que isso. A gente tem todo um valor agregado para entregar e que o cliente perceba tudo isso. Porque não adianta a gente achar que é o melhor produto do mundo, você achar que você vai dar o preço, na verdade é o mercado que vai dar o preço. Né? Aquele preço, se você pode ter um preço maravilhoso na sua cabeça, mas se o cliente não vai pagar, não é, né? Então é isso, é entender o negócio, ver que é muito mais do que só uma tabela de preços e toda a sustentabilidade do negócio e o que você pode agregar de valor para esse cliente. Porque sem isso ele não se sustenta também, né? Boa. Gente do céu. Ai, olha. Segue nós, mano. Segue nós. Compartilha. Nós, curte.
para que conteúdos como esse alcancem mais gente. Para que a gente possa trazer pessoas classudas que pedem desconto Com delicadeza. com delicadeza. Que a gente traga essa galera de valor aqui É também. isso mesmo. Para Para poder dar essa aula de venda de valor. venda de valor, desconto com delicadeza. com delicadeza. E é Pricingcast, e a Roberta. E a Roberta e todo mundo Tamo junto. Tamo junto nessa. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigada. Galera, Um beijo. segue nós.